porque quando a gente olha o preço do carro no Brasil sem imposto, o preço do carro no Brasil é um dos mais baratos do mundo e com certeza é o mais barato do mundo em mercado acima de 2 milhões. O nosso carro no Brasil, quando a gente retira a carga tributária, ele é muito barato. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo. Esse é o meu primeiro vídeo de corte, tá? Então talvez vai ter algumas falhas, mas com o tempo eu quero melhorar. Bote no comentário alguma coisa que vocês acham que ficou meio fora, tá? E se vocês estão curtindo, se estão curtindo, dá aquele like, tá? E o assunto de hoje é carros, né? Como o vídeo fala, né? O canal Gambiarra fala de carro, fala de moto, fala de gambiarra no geral, mas o assunto que eu resolvi abordar hoje é carros, tá? Eu peguei um corte do podcast Market Makers, que é um podcast que o cara os profissionais estão abordando o especialista em carros, que é o Sérgio Habib, tá? É um cara bem grande no mercado, bem conhecido. E o assunto de hoje a gente vai falar, né? Basicamente a gente vai falar tributos, entendeu? Que é o que tem a ver com o assunto. Tributo, né? Seria as cargas tributárias que faz com que os nossos carros ou os nossos produtos no geral são de alto preço, entendeu? São caros, né? E por que existe os ricos cada vez ficam mais ricos e o pobre cada vez mais pobre? Para a gente entender essa dinâmica, essa distorção, a gente vai ter que entender o porquê chega nesse contexto, tá? Vamos ver o começo do vídeo e bora lá. Em dólar, ou em euro, ou em ien. Por que o Brasil tem essa carga tributária violenta no carro? Porque o Brasil, ele tributa consumo em vez de tributar renda. Uhum. Por uma razão que hoje é difícil de mudar e que na reforma tributária eles não estão mudando, o Brasil arrecada em porcentagem do total da arrecadação do Brasil muito pouco com imposto de renda e muito com imposto sobre consumo. O que é profundamente injusto, porque a pessoa que tem menos renda, ela gasta 100% da renda dela em consumo. E a pessoa que tem mais renda, ela gasta 30%, 40%, 50% da renda que ela poupa. Uhum. Então, quando você tributa consumo, a pessoa de baixa renda paga mais imposto que a pessoa de alta renda. O problema é que o Brasil é uma democracia. E para mudar isso numa democracia, é quase impossível. Porque quando você faz uma reforma tributária, tem gente que ganha e tem gente que perde. Quando você quer aumentar o imposto de renda para diminuir o imposto sobre consumo, você tem todas as pessoas de alta renda vão perder na reforma. E as pessoas de alta renda, elas conhecem um monte de gente, elas são donas de mídia, elas têm muito poder de convencimento. Então é assim, você pegar uma pessoa de alta renda, fazer ela pagar 30% a mais de imposto, para a pessoa de renda mais baixa economizar 4% em tudo que ela compra, é quase impossível numa democracia. Isso aqui é imposto sobre ganho de fortuna. Quando você coloca imposto sobre ganho de fortuna, para você retirar depois, é quase impossível. É muito difícil você tirar um imposto sobre ganho da fortuna, porque você tem toda uma massa que vai gritar se você tira o imposto sobre ganho da fortuna. Uhum. E a França voltou um pouco atrás, porque economicamente não é muito inteligente fazer isso, mas o Brasil, assim, primeiro, nossa situação no Brasil, a gente gasta 35% ou 36% ou 37% do PIB para funcionar, a máquina do governo. A gente gasta mais que os Estados Unidos.
Os Estados Unidos gastam 33, 34. E dos 34 dos Estados Unidos, 4 é defesa. Se você tira a defesa, os Estados Unidos gastam 31. Se você tira a defesa, a gente gasta 35. Que a gente gasta 1% em defesa, eles gastam quase 4%. Então, o Brasil gasta mais que os Estados Unidos para funcionar. O Brasil, por exemplo, a China gasta 24% do PIB para funcionar. O Brasil gasta 35%. O México gasta 25%. O Chile gasta 25%. A gente é um país emergente que gasta para funcionar, um país rico gasta. Então, primeiro, a gente gasta muito. Segunda coisa, a gente está muito endividado. A gente tem uma dívida quase 100% do PIB, um pouco abaixo disso, 90%, 85%. O problema é que, como a gente tem uma moeda frágil, eu não falei fraco, eu falei frágil. Como a gente tem uma moeda frágil, se a gente não paga uma taxa de juros relativamente alta na nossa moeda em relação aos países centrais, Estados Unidos, Europa, a nossa moeda deprecia uma barbaridade. Uhum. Então você é obrigado a pagar uma taxa de juro muito maior que a taxa de juro dos países centrais, Estados Unidos e Europa. Então o custo dessa dívida para a gente é elevadíssimo. E na realidade, a nossa dívida, que hoje é super alta, com um custo de financiamento super alto, ele não é culpa do PT ou do PSDB ou de ninguém. Todos os governantes brasileiros aumentaram a dívida do governo brasileiro nos últimos 40 anos, menos o governo Temer. Foi o único que conseguiu baixar a despesa pública e a dívida. Quando o FHC assumiu, 94, a gente gastava 22% do PIB. Hoje a gente gasta 36%. Às vezes na internet você acha 35%, às vezes 37%, mas vamos dizer 36%. Esses números variam. O mês passado teve superávit, então caiu um pouquinho. Mas o FHC pegou com 24%. Então, pessoal, e segundo o especialista Sérgio, o que ele está dizendo para nós? Por que os nossos carros são caros? Se a gente for fazer uma comparação, os nossos carros são mais caros que os carros dos Estados Unidos, sendo que os carros dos Estados Unidos é bem mais confortável, tem bem mais tecnologia embutido, e mesmo assim o nosso é bem mais caro. Bom, segundo o profissional Sérgio Habib, porque no Brasil a gente tributa consumo, entendeu? A gente compra muita coisa, entendeu? A gente somos uma nação, né? Um povo consumidor, a gente consome muito. Não só carro, entendeu? Em termos de consumo, não só carro, mas no geral, alimento, roupa, tudo. A gente consome muitas coisas e por isso o governo ele resolve tributar o consumo, porque senão o governo não funciona. A gente é um país pobre, emergente e gasta como um país rico, só que a gente vive na pobreza. Porque lá nos Estados Unidos o carro é bem mais barato? Porque lá é o contrário do Brasil. Lá se taxa, se tributa renda. É diferente do Brasil. Aqui a gente não tributa renda, a gente tributa consumo. Tanto é que, se formos olhar, o imposto que um milionário paga, em termos de porcentagem, é igual que a gente mais pobre paga, entendeu? Então não muda muito. Então para ele tanto faz. No caso aqui, a gente, né, nós consumidores brasileiros, ele tem mania de ostentação. Você quer ser aquilo que você não é. Você não tem condições de ter aquele carrão, mas você quer ter, que é para ficar apresentado para o povo aí.
Então aí que tá. Aí o governo percebendo isso, ele faz o que? Ele tributa o consumo, que é a coisa que a gente compra, e deixa de tributar renda. Mas vamos continuar vendo o vídeo para a gente entender melhor o que eu estou dizendo. Que é o que tinha todos os países emergentes. 8 anos depois ele entregou com 31. O Lula pegou com 31, devolveu com 35. A Dilma pegou com 35, devolveu com 39, ou foi devolvida. O Temer pegou com 38 ou 39, caiu para 36. Bolsonaro pegou com 36, devolveu com 36,5, 37. E agora a gente não consegue cair quanto a gente gasta. Então o Brasil gasta muito. O Brasil não tributa imposto de renda. Nosso imposto de renda máximo é super baixo comparado com os Estados Unidos, Japão ou Europa. 27% se você é CLT, na Europa é 40%, nos Estados Unidos também. Então a gente tributa pouco renda. Como a gente gasta muito, tem que tributar consumo. Então agora vamos no carro. O carro no Brasil, dependendo da motorização, Então, pessoal, como ele falou ali, é uma distorção meio louca, né? É um carro, é caro no Brasil, mas a montadora lucra pouco. Para onde vai esse dinheiro, né? Pro governo, é claro, né? Só pode ser. Mas bora ver o vídeo. Continuar vendo o vídeo. Você vende um carro sem imposto, o preço do carro varia de 57 a 63. Depende basicamente se o IPI é 1, 2, 5 ou 20%. Depende do IPI. Mas é isso a carga tributária em cima de carro. Então, por exemplo, para a gente saber quanto vale o nosso carro, nós temos que pegar uma marca que vende carros no planeta Terra com fábricas no planeta Terra, porque aí você consegue ter um medidor que é bom. E, por incrível que pareça, tem pouquíssima marca que vende um carro igual num monte de regiões diferentes do globo. Os produtos que ela vende, ela não vende na Europa. A Volkswagen, mesma coisa. A GM, mesma coisa. Então, uma marca que tem o mesmo produto no mundo inteiro é a Toyota. A Toyota vende Toyota Corolla no mundo inteiro, com fábricas no mundo inteiro. Então, com fábrica na Inglaterra, tem no Brasil e tem nos Estados Unidos. Então, o Corolla dá uma boa ideia de quanto vale um carro nesses países. Então, quanto vale um Toyota Corolla nos Estados Unidos? Pega o Corolla mais equipado, não híbrido, porque quando é híbrido, às vezes tem isenção de imposto e muda a tributação. Nos Estados Unidos, um Corolla equipado, XLE, sei lá como é que eles chamam, vale $28 mil nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, tributação em cima de carro, gente, é zero. Às vezes você tem City Tax, às vezes não. Mas o imposto federal em cima de carro é zero. Então, a montadora recebe $28 mil. Se você tem City Tax, é acima disso. Então, nos Estados Unidos, o Corolla vale $28 mil. Na Europa, o mesmo Corolla vale 38 mil euros. E a Europa, o imposto sobre carro na Europa é 20%, que é o IVA na França. É 21% na Espanha, é 20% na Alemanha, é 20% na França. Então, 38%, você tira 20%, 31, 32 mil euros. Isso quer dizer o seguinte, o preço do Corolla na Europa é $34 mil. O preço do Corolla nos Estados Unidos é 28. O preço do Corolla no Japão é 1,5 milhão de ien. O ien hoje vale 150. Então dá $20 mil. Lá também, imposto sobre carro no Japão é zero. Não tributa consumo. O Japão tributa renda. $20 mil é barato. Quanto é no Brasil um Corolla? R$185 mil. Se você tira 37% de carro tributável, ou seja, o mesmo carro que a Toyota recebe $28 mil nos Estados Unidos ou 34 na Europa, ela aqui vende por 21.500. E no Japão ela vende por 20. Agora, não vamos comparar o custo de produzir um carro no Japão com o custo de produzir um carro no Brasil. No Brasil, tudo custa uma fortuna.
Então, o Brasil é um país onde o carro é caro e a montadora recebe pouco. Porque tem um monte... Eu costumo falar, o carro no Brasil é um vetor de imposto. Quanto mais eu vendo, mais o imposto, mais o governo arrecada. O governo arrecada uma fortuna cada vez que a gente vende um carro no Brasil. Não estou considerando os 4% de IPVA, que não existe em nenhum lugar do mundo. E é 4% ao ano, pelo uso do carro. Coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. Na França, o IPVA é menos de 1%. Nos Estados Unidos não tem. No Japão não tem. Na China não tem. Aqui tem 4%. E todo ano você paga IPVA. Ou seja, o carro no Brasil é um vetor de imposto para o governo. E na reforma tributária estão querendo cobrar uma taxa extra para carro. Viu essa nova? Imposto do pecado no carro. Ih, rapaz, ninguém vai querer ter carro mais. Cada vez fica mais complicado ter um carro zero. Vou dizer pra você, o sonho vai ficando mais distante. Que o governo complica, hein? Complica a vida, hein, meu? Que doido, hein? Vocês sabiam dessa? Também vocês sabiam que no Japão o imposto sobre veículo é zero? Essa é nova, hein? Se você for lá, por isso que o pessoal fala, comprar carro no Japão, comprar nos Estados Unidos, você com qualquer renda lá, o cara que começa a trampar lá, em qualquer trampinho lá normal lá, ou entregador, ou em mercado, o cara consegue ter um bom carro lá. Vocês sabiam dessa? Bota aí nos comentários se vocês sabiam dessa. Lembrando, se inscreva, dê seu like, compartilhe e comentem. Mas bora continuar vendo no final do vídeo. Que a Anfávia está batalhando para tentar não conseguir. Porque o que acontece é o seguinte, hoje carro arrecada 37. Estão falando que o nosso IVA ele vai estar ao redor de 26, 26,5, 27. Cada vez que a gente aumenta, que é o mais alto do mundo fora a Hungria, que é um país eco. Cada vez que a gente dá isenção para alguém, então você dá isenção para cesta básica, você dá isenção para remédio. Não estou falando que não tem que dar, mas cada vez que você dá isenção para um setor, os outros têm que arrecadar mais, porque a soma, o Brasil precisa dessa verba para funcionar. Aumentar imposto de renda no Brasil, numa democracia, impossível. Para você aumentar imposto de... Olha a dificuldade do governo a aumentar o piso pelo qual você não paga imposto. Por exemplo, o piso, não sei direito, mas é, por exemplo, R$4.000 você não paga imposto de renda. O governo quer passar para 5.000 para facilitar a vida de quem tem renda mais baixa. Não consegue. Então, e na verdade, quando você tem inflação e você não aumenta o teto, a base de quem começa a pagar imposto, você está aumentando o imposto de renda. Então, o que acontece? É impossível você aumentar o imposto de renda. Por exemplo, 27,5 vai para 35, esquece. Numa democracia é quase impossível você conseguir fazer isso. Então eu preciso arrecadar no consumo. Eu arrecado numa televisão, arrecado num carro, arrecado em tudo quanto é lugar no consumo, inclusive na comida. Então o que acontece? O carro, na reforma tributária, eles querem pôr no carro o imposto do pecado, que vai ter em cigarro e bebida. Não está decidido ainda. Mas o fato é o seguinte, carro hoje paga 30 e pouco, 37. Se você baixa para 26,5, você vai abaixar a arrecadação do governo nos carros. Mas governo é uma fatia, carro é uma fatia gigantesca de arrecadação para o governo. Ele não pode não ter essa receita. Ou vai ter que aumentar o IVA mais ainda. Conclusão, estão querendo colocar um imposto, não está decidido ainda, mas estão falando em colocar um imposto seletivo a mais no carro, como vai ter em bebida e cigarro, para conseguir manter a arrecadação. O Brasil é assim. Então, o nosso carro no Brasil, ele é muito caro para o consumidor, e se você fala em relação a salário mínimo ou renda média, é caríssimo. Mas vamos falar em dólar. O carro no Brasil é caríssimo para o consumidor e é barato para a montadora. Então, por que a Ford saiu do Brasil? E aí? Por que será que a Ford saiu do Brasil, né? Não sei se vocês sabiam dessa, né? Mas já faz tempinho já, né? Esse tributo louco aí. O governo não tem nenhum incentivo, né? Pra
manter uma fábrica aqui. Na verdade não é fábrica, a gente não temos fábrica, temos montadoras, né? Mas o Brasil, ele sempre penaliza, né? Ele sempre quer tirar fora, onde você pode gerar emprego, gerar renda, né? Porque a partir do momento que você tem emprego, você consome, você gera renda, você gera tributo, né? Você gera imposto para o governo. Mas o governo já viu como é, né? Ele gasta mais do que arrecada, aí alguém se ferra. Mas bora continuar vendo o vídeo. Primeira coisa, uma empresa, ela basicamente é racional. Uma empresa não vai sair de um país quando ela ganha dinheiro num país. A Ford saiu no Brasil porque ela perdia $1 bilhão por ano, todo ano no Brasil. Por que a Ford perdia $1 bilhão por ano, todo ano no Brasil? Porque a Ford, ela fazia carros europeus no Brasil. O Fiesta era um carro europeu, vendia na Europa, vendia no Brasil. O Ford Ka é um carro europeu, vendia na Europa, vendia no Brasil. E quando você vende um carro europeu no Brasil, que é o problema, por exemplo, da PSA, da Peugeot Citroën, então, que mudou pessoal, agora com a Stellantis, você tem um carro num mercado sofisticado que o Brasil não tem renda para pagar. Não sei se vocês conhecem. Então, quando você tira a coisa de um carro, você não consegue economizar tanta coisa. O carro tem que ser barato no projeto. É um carro ruim. É um carro ruim de comércio. E ela é um carro europeu, né? Um carro francês. Mas o que acontece? O mercado brasileiro, a gente não temos tecnologia para acompanhar os mercados estrangeiros. E quando vem um carro estrangeiro, uma fábrica com todas as características do Brasil, a gente não vamos ter ferramenta adequada ou os mecânicos ter o preparo para poder fazer os ajustes, fazer as manutenções nos carros. Foi o caso da Picasso. Se vocês for analisar, faz muito mais sentido a gente olhar para esse lado. Porque a Picasso, eu já tive uma, é um carro. Ele não é bonito, eu nunca achei a Picasso bonito. Mas em termos de conforto, já dirigi vários outros carros, a Picasso leva de 10 a 0. É um carro muito confortável. Tem muita tecnologia no carro. O carro praticamente ele conversa com você, ele relata os seus problemas para você, fala com você. Só o que acontece? Nós não temos tecnologia, não temos mão de obra qualificada para manter o carro em funcionamento. É o que acontece. Aí por isso é que a Picasso é considerada um carro problemático, cheio de problemas. Eu já tive. Ela tem uns problemas que já levei vários outros mecânicos, eu levei em caras bons e os caras falavam: esse carro é um carro complicado de mexer, eu não tenho aparelho, né, no caso do Scania, para conseguir resetar e colocar em ordem. É isso que acontece. Aí um carro estrangeiro vem para cá, igual o cara falou, o projeto é aquilo. E para você fabricar um carro com as características de um carro estrangeiro, um país sofisticado, dentro do Brasil, para vender, você teria que pôr o preço que vai lá fora. Só que, como nós somos um país emergente, não se consegue vender. Aí o que acontece? Os caras tentam tirar algumas coisas do projeto, mas para fabricante não é viável, porque não vai mudar muita coisa no preço. Aí dá nisso, entendeu? Tá explicado aí. Primeiro foi que deu para entender essa característica da Picasso ser um carro excelente, um carro muito confortável, mas um carro ruim de manutenção. Não que seja ruim de manutenção, é que nós não temos tecnologia, não temos ferramenta, não temos técnicos especializados para lidar com esses carros. Mas bora continuar vendo o vídeo. Então, a Ford perdia dinheiro todo ano. Por exemplo, o EcoSport. Na época, eu estou falando de informação antiga. O EcoSport,
que no Brasil valia $20.000 sem imposto, nos Estados Unidos valia $28.000 sem imposto. Então, lá eles ganhavam, vamos dizer, $5, $6.000 por carro, e no Brasil eles perdiam $3.000 por carro fazendo EcoSport. Tão simples quanto isso. Isso se o custo de produção é o mesmo. Mas o EcoSport, que ia do Brasil para lá, vendia 28. Então, o Brasil é um país caro para produzir. Por exemplo, nós temos a alíquota de importação de 25% sobre aço no Brasil. Era 15%, passou para 25%. O aço tem 80 mil empregos direto na indústria do aço. Como hoje está sobrando aço no mundo, o preço do aço internacional começou a cair. Para proteger os 80 mil empregos direto do aço no Brasil, os fabricantes de aço foram para Brasília, fizeram um lobby, que faz parte, é o trabalho deles, e aumentaram a alíquota para 25%. Agora, faz 2, 3 meses. Conclusão, uma montadora, um carro de 1,5 toneladas, 1,1 tonelada e 100 é aço. A montadora no Brasil paga o aço 25% mais caro do que em qualquer outro lugar do mundo. Conclusão, para proteger a indústria do aço, que tem 80 mil empregos diretos, a gente prejudica a indústria de carro, que tem 120 mil empregos diretos. Porque eles pagam o carro 25%, o aço 25%, e é tudo assim no Brasil. Então funciona assim. Claro que o meu carro no Brasil custa mais caro que no Japão. No Japão não tem livre de importação em cima de aço, zero. Então, claro que meu carro custa mais caro para fabricar, mas eu não consigo vender mais caro. Porque como tem uma carga tributária enorme em cima do carro, o brasileiro não tem renda e você acaba vendendo o teu carro pelo preço que você acha que, no fim, o consumidor acaba pagando. Então, moral da história, o carro no Brasil, ele é caro para o consumidor, e quando você tira a carga tributária para a montadora para ganhar dinheiro no Brasil, é difícil. É muito difícil. A GM perdeu dinheiro durante anos, e a GM ela não declara o lucro por país. Então é muito difícil saber se a GM ganha dinheiro ou não. Minha opinião, no Brasil não deve ganhar muito.